Irmãos, antes de nós sairmos, já são 8h15, eu gostaria de deixar com vocês alguns versículos da palavra de Deus em João 3. Nós não vamos falar sobre Gênesis hoje, porque eu precisaria de mais tempo para falar sobre Gênesis. Os irmãos sabem que nós caminhamos em Gênesis muito devagar, olhando versículo por versículo e fazendo as nossas reflexões. E os irmãos que estão aqui sabem dessa dinâmica, os irmãos que nos acompanham em casa também sabem dessa dinâmica, e eu não tenho tempo para fazer isso hoje. Então eu quero deixar com os irmãos algumas reflexões sobre o texto de João 3, versículos 31 a 36. Esses versículos mostram por que Jesus veio aqui. É possível olhar para esses versículos e descobrir algumas razões pelas quais Jesus veio aqui. E eu quero deixar esses versículos com vocês, juntamente com essas reflexões, as razões pelas quais Jesus veio aqui, porque eu sei que alguns irmãos no Natal se reúnem com seus familiares ou se reúnem com as pessoas ali do seu círculo mais próximo, e às vezes é pedido que os irmãos digam alguma coisa. As pessoas que nos conhecem dizem: olha, tem um cristão aqui, tem um crente aqui, você não gostaria de dar algumas palavrinhas e tudo mais, né? Antes de nós ficarmos bêbados, será que você não quer? Geralmente dizem isso. Então, fala, bom, então vamos lá, antes que isso aconteça, como geralmente acontece, infelizmente, por aí afora, nós vamos então refletir um pouquinho. Então, eu passo esses versículos para os irmãos, até para supri-los nesse aspecto, até para supri-los nesse sentido, para que os irmãos, caso tenham a oportunidade de compartilhar algo com pessoas não crentes, numa reunião de Natal, como é comum acontecer entre nós, os irmãos tenham então aí alguma coisa que possam dizer. Os irmãos devem acompanhar a leitura de João 3, 31 a 36, diz assim: quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esses versículos que eu acabei de ler, eles apontam algumas razões pelas quais Jesus veio aqui. E eu gostaria que os irmãos me acompanhassem à medida em que eu apontar para os irmãos essas razões. Existe uma razão que nós encontramos no versículo 31. No versículo 31, nós aprendemos que Cristo veio aqui para falar sobre as coisas do céu. Cristo veio aqui para falar sobre as coisas do céu. Vejam, o 31 diz expressamente: quem vem das alturas, ele se refere a si próprio, a ele mesmo. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Aqui existe uma dúvida. Eu disse aos irmãos, agora há pouco, que ele fala de si próprio. Mas existe uma dúvida sobre quem está falando aqui. Nós não sabemos ao certo, há uma discussão hermenêutica, exegética, que diz o seguinte: olha, quem está falando aqui é João Batista, na continuação de um sermão. João Batista vem falando, a partir do versículo 22, João Batista entra no cenário e ele começa um discurso no versículo 27, e há quem acredite que na sequência, no versículo 31, é João Batista que continua falando. Então, nesse caso, quando se diz quem vem das alturas certamente está acima de todos, então o narrador, a pessoa que fala, não seria Jesus, não estaria falando sobre si mesmo, mas seria João Batista falando sobre Jesus.
Existe uma outra possibilidade. A outra possibilidade é que João, o evangelista, o escritor do evangelho, esteja fazendo um comentário dele acerca de tudo que está acontecendo no capítulo 3. Pode ser isso também. Pode ser que João não o Batista, mas João o evangelista, ao narrar o que João Batista disse, ele introduziu aqui no texto o seu comentário sobre essas coisas todas. E então aqui no caso, João o evangelista estaria fazendo uma alusão a Jesus, se referindo a Jesus, dizendo que ele veio das alturas, e ele certamente fala das coisas referentes aos céus. E existe uma terceira concepção que diz que o que nós temos aqui é a continuação do discurso de Jesus que foi interrompido no versículo 21. No versículo 21 nós temos o término de um discurso de Jesus, e há quem diga que o versículo 31 é a continuação do discurso que Jesus estava fazendo. Então nós ficamos meio sem saber quem é que está falando aqui. A minha tendência é crer que aqui quem está falando é João o evangelista. João o evangelista, ao narrar o discurso de Jesus a Nicodemos, ao narrar o discurso de João Batista aos seus discípulos, ele agora insere aqui o seu discurso, ele insere aqui o seu comentário sobre essas coisas. E ele diz então aqui no versículo 31, não é Jesus falando, mas João o evangelista, o autor do livro, dizendo: quem vem das alturas, Jesus, certamente está acima de todos. Jesus está acima de todos e ele veio das alturas, e prossegue: quem vem da terra, isso seria uma alusão a João Batista. João Batista vem da terra, é alguém terreno. É terreno e fala das coisas referentes à terra. Quem veio do céu está acima de todos. Cristo, tendo uma origem celeste, ele veio aqui para falar das coisas do céu. E a pergunta então que surge, que vem à nossa mente é a seguinte: quais são essas coisas do céu? Jesus veio aqui para falar das coisas do céu, e quais seriam essas coisas? No versículo 32, no comecinho, o texto diz: e testifica o que tem visto e ouvido. Ele veio do céu, e veio do céu para falar das coisas do céu, das coisas que ele viu e ouviu. E quais são essas coisas? Quais são as coisas celestes acerca das quais Jesus veio nos falar? Se os irmãos olharem o próprio capítulo 3, os irmãos verão no versículo 12 e no versículo 13 algo relacionado a isso. No mesmo capítulo, nos versículos 12 e 13, diz assim, aqui já é o discurso de Jesus mesmo, é Jesus falando a Nicodemos. Ele diz o seguinte, no versículo 12 e no versículo 13, se tratando, ele diz a Nicodemos, das coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ele diz. E prossegue no versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, e aí tem uma inserção, que agora, que hoje, está no céu, ele diz. E quando nós olhamos para esse discurso que Jesus fez a Nicodemos, em que ele fala das coisas do céu, nós aprendemos que as coisas relacionadas ao céu estão ligadas a como nascer de novo, como nascer do alto. É muito interessante observar a gramática do capítulo 3, porque quando Jesus fala que é necessário nascer de novo, ele usa uma palavrinha, a palavrinha anotem, na língua grega, e essa palavrinha anotem significa de novo e significa do alto. São dois significados. Quando ele diz, importa-vos nascer de novo, ele está
simultaneamente dizendo: importa-vos nascer do alto. E então, quando o Senhor veio do céu para falar das coisas do céu, as coisas que ele quis dizer acerca do céu são essas: como nascer do alto. Como alguém pode nascer do alto e assim se tornar um herdeiro do reino dos céus? São essas as coisas do alto que o Senhor Jesus, acerca das quais o Senhor Jesus veio testificar. Aquele que veio de cima veio falar das coisas celestes. Sobre quais coisas celestes? Ele veio descrever como é o céu. Ele veio falar como os anjos cantam. Ele veio falar sobre o brilho celeste ali em torno do trono do Pai. Talvez essas coisas sejam importantes, sejam interessantes e tenham até o seu lugar na Bíblia. Mas quando o texto fala que aquele que veio do alto veio falar das coisas celestes, há algo específico na mente do escritor. Há algo específico na mente do próprio Senhor que disse isso a Nicodemos. E o que há de específico é o seguinte: olha, o que eu vim falar acerca do céu é o seguinte: eu vim revelar, eu vim explicar como é possível alguém nascer do alto e herdar o reino dos céus. Foi isso que eu vim fazer aqui. Eu vim transmitir uma mensagem do céu. Eu vim falar das coisas celestes. Não entendam mal, eu não vim fazer descrições das realidades espirituais, não vim fazer isso, ainda que essas coisas tenham o seu lugar. Mas a minha preocupação central, a minha vinda aqui foi revelar como nascer do alto e como herdar o reino dos céus. Foi isso que o Senhor veio fazer aqui. É um grande privilégio conhecer essa mensagem. É um grande privilégio ouvir o que Ele tem a dizer. Porque nós não podemos partir desta vida sem saber como nascer do alto e como herdar o reino dos céus. É por não conhecer essa mensagem do céu que o Senhor trouxe, que o Senhor revelou, que muitas pessoas inventam coisas. As pessoas inventam: como eu posso herdar o céu? Como eu posso ser um herdeiro das coisas celestes? Sem saber a resposta, sem conhecer a mensagem de Jesus, as pessoas começam a inventar coisas. Eu tenho que ser um homem bom, eu tenho que ser um homem religioso, eu tenho que praticar certas obras, eu tenho que tentar me envolver em certas cerimônias, eu tenho que me filiar a alguma seita cristã ou de algum outro tipo, ou eu tenho que fazer o bem para ir reencarnando várias vezes até chegar ao céu. E essas invenções todas enganam os homens. O único que veio do céu e pode falar sobre as coisas do céu, e pode falar como nascer do céu, e pode falar como se tornar herdeiro do céu, é Jesus. E Ele veio aqui com esse objetivo. O versículo 31 diz: quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno e fala da terra, quem veio do céu está acima de todos. E o 32 diz: e testifica o que tem visto e ouvido. Ele sabe, e Ele revelou como nascer do céu e como se tornar um herdeiro do céu. E o que Ele disse? Ele disse no versículo 16, Ele diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 16, Ele revela isso a Nicodemos. Ele explica a Nicodemos como nascer do céu e como herdar o céu. E Ele diz no versículo mais conhecido do meio evangélico, Ele diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Ele está falando sobre as coisas dos céus. Ele está falando sobre as sensações do Pai Celeste. Ele está revelando, Ele está falando das coisas celestiais. Ele diz aqui que o Pai Celeste amou ao mundo de
tal maneira, foi tão grande o seu amor, o amor do Pai Celeste, que Ele deu o seu Filho. Foi um gesto do Pai Celeste, foi uma decisão celestial. Jesus está falando das coisas do céu. Ele deu o seu Filho unigênito. Aqui o Senhor revela algo mais sobre os céus. Fala que Deus o Pai tem um Filho único, consubstancial a Ele, divino como Ele. Essas são coisas celestes, são verdades celestes. Deus tem um Filho único, e Ele deu esse Filho único à humanidade. O Senhor está revelando coisas celestes, está mostrando como nascer do alto, como se tornar herdeiro dos céus. E Ele prossegue, Ele vai para a direção talvez mais importante para nós do versículo. Ele diz: para que todo o que nele crê não pereça. Ele diz: aqui eu estou revelando como nascer do alto e como ser um herdeiro dos céus. O texto diz: para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vim do céu, e eu falo das coisas dos céus, e as coisas do céu, acerca das quais eu falo, são essas: como nascer do alto, e como se tornar herdeiro dos céus. E é assim, é conhecendo essas coisas. Deus amou tanto o mundo, que Ele tendo um Filho, Ele enviou o seu Filho, e quem crê no Filho de Deus se torna um herdeiro dos céus, nasce dos céus, nasce do alto, nasce de novo e se torna um herdeiro dos céus. Porque Jesus veio aqui para nos contar essas coisas. Era importante demais, nós não sabíamos dessas coisas. Nós só podíamos falar das coisas terrenas. As pessoas só podiam nos dizer, os pregadores só nos podiam falar das coisas terrenas. Os mestres, os filósofos, os grandes sábios só podiam nos falar das coisas terrenas, porque eles só conheciam as coisas terrenas. Mas Ele veio do alto, e vindo do alto, falou das coisas do alto. Falou como nascer do alto e como herdar o reino dos céus. Não despreze isso. É tudo o que temos. É a mensagem preciosíssima. Só Ele podia nos revelar essas coisas. Não despreze essa mensagem, porque só Ele, somente Ele, desceu dos céus e proclamou essa mensagem. Mas se os irmãos observarem a sequência, os irmãos verão uma outra razão pela qual Cristo veio aqui. Vejam os versículos 32 e 33, dizem assim esses versículos, na segunda parte do versículo 32. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. E vejam o versículo 33. Todavia, quem lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Por que Jesus veio aqui? Olhando para esses dois versículos, a segunda parte do versículo 32 e o versículo 33, nós aprendemos que Cristo veio aqui para dividir a humanidade. E aí você pode se assustar, dizendo: ué, mas Natal não é união? Natal não é união? Queridos, lamento dizer, nós estamos aqui para fazer poesias bonitinhas. Não. Cristo veio ao mundo para dividir a humanidade. E os versículos 32 e 33 mostram como essa divisão. Ele diz no versículo 32, ninguém aceita o seu testemunho. Se os irmãos olharem o versículo 11, vejam o versículo 11, que triste isso. O versículo 11 diz: em verdade te digo, disse Jesus a Nicodemos, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, as coisas celestiais. Contudo, ele diz a Nicodemos, não aceitais o nosso testemunho.
há uma grande parte da humanidade que é separada aqui. Há um grupo separado, talvez a maioria, certamente a maioria, que não aceita o testemunho. Não aceita o testemunho do ente celeste. Não aceita. Ouve o testemunho desse ente celeste. Esse testemunho singular, único, e que só ele poderia dar. Ouve isso e não aceita. No entanto, o versículo 33 mostra que há um outro grupo. 33. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. É um outro grupo. Há um outro grupo que aceita o testemunho, que ouve o testemunho de Jesus e diz: eu creio nisso. Eu creio que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Eu creio que Deus tem um filho unigênito, consubstancial a Ele, divino também, que veio aqui. E eu creio nesse Filho de Deus. E tendo crido nesse Filho de Deus, eu nasci do alto. Eu compreendi o testemunho daquele que veio do alto. E eu aceitei esse testemunho. E eu creio nele. E eu nasci do alto. E vou herdar o reino dos céus. É um outro grupo. Separado, o texto diz que essas pessoas certificam que Deus é verdadeiro. Em que sentido? Elas colocam o seu selo de credibilidade sobre o testemunho de Deus. Por quê? Porque, segundo nós vemos em João, o que Jesus fala é o que ele ouviu do Pai. O testemunho de Jesus é o testemunho do Pai. Quem não aceita o testemunho de Jesus, considera o Pai mentiroso, porque Jesus dá testemunho daquilo que ele ouviu do Pai. Se os irmãos olharem no capítulo 12, vejam o capítulo 12 como isso é sério. Rejeitar Jesus não é só rejeitar Jesus. Vejam no capítulo 12, o versículo 44. Vejam depressa aí na sua Bíblia, para que nós terminemos hoje o culto no horário certo. Faz tempo que eu não termino o culto no horário certo. Eu quero hoje terminar no horário certo. Vejam aí, é um presente de Natal para vocês, eu terminar o culto no horário certo. Então vejam aí o versículo 44 do capítulo 12. 12:44 diz assim: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Ele diz claramente isso. Quem crê em mim, crê não em mim, mas crê naquele que me enviou. Vejam o versículo 49. Como é claro esse versículo. Ele fala o seguinte: porque eu não tenho falado por mim mesmo, ele diz. Eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. O que eu anuncio a vocês é aquilo que o Pai prescreveu que eu dissesse. E quem duvida do que eu falo, diz que Deus é mentiroso. Quem duvida, quem não aceita o que eu digo, não rejeita a minha mensagem, rejeita o próprio Deus. Aquele, porém, que aceita o testemunho do Filho acerca das coisas celestes, certifica que Deus é verdadeiro, coloca o seu selo de credibilidade naquilo que Deus disse. A humanidade então está dividida. Cristo veio aqui para dividir a humanidade. Os que creem na mensagem do Filho e com isso dizem o que Deus fala é verdade, e os que não creem, e não crendo indiretamente dizem: Deus, você é mentiroso. Deus, o que você diz é mentira. É assim que está dividida a humanidade. Ela não está dividida racialmente, ela não está dividida em classes sociais, ela não está dividida em raças, não. A humanidade está dividida entre aqueles que dizem que Deus é verdadeiro e aqueles que dizem que Deus é mentiroso. A qual dos dois grupos você pertence? Eu sou neutro. Não.
você pertence a um dos dois grupos. Não fuja da pergunta. Nós temos um mecanismo de defesa interior. Quando o pastor faz essas perguntas aqui no púlpito, nós desligamos. A nossa pilha acaba, nós caímos. E o nosso ouvido se fecha. E nos desviamos da pergunta. Não faça isso. Não faça isso. Encare a pergunta. A qual grupo você pertence? Só há dois. Os que creem no testemunho daquele que veio do alto. E os que dizem, Deus é mentiroso. Eu não creio no que Jesus disse. O que ele disse é mentira. Logo, se o que ele disse foi o que Deus disse, então Deus é mentiroso. Você pertence a um desses grupos. Você que está aqui, você que está em casa. E Cristo veio para fazer essa divisão entre os que creem nele e os que o chamam de mentiroso. O texto prossegue. E o texto mostra o seguinte, que Cristo veio aqui para testificar com força. Mas como assim? Testificar com força. Os irmãos, olhando o versículo 34 e 35, verão que força é essa a que eu me refiro. Vejam os versículos 34 e 35. O texto diz assim, é João evangelista certamente falando aqui. Ele diz, pois o enviado de Deus, Jesus, fala as palavras dele, de Deus. E vejam, porque Deus não dá o Espírito por medida. O que significa isso? O que significa essa expressão? Deus não dá o Espírito por medida. De acordo com a compreensão rabínica daqueles dias, e de acordo com a compreensão dos teólogos modernos, também ortodoxos, eles dizem o seguinte, olha, quando os profetas falavam, o Senhor, por meio do seu Espírito, lhes concedia uma medida de capacidade, uma medida de revelação. O Senhor, por seu Espírito, se apossava dos profetas e falava aos profetas, ou por meio dos profetas, dando-lhes uma medida limitada de revelação e de verdade, dando-lhes uma medida limitada de poder para falar. Ele não revelava tudo aos profetas. Os profetas, eles perscrutavam certas coisas que eles próprios não entendiam. Eles recebiam uma capacitação para revelar a verdade, uma capacitação limitada. Mas com Jesus foi diferente. Com Jesus, João diz, o Senhor Deus não dá a ele o Espírito por medida. Não, ele recebe uma capacitação completa, plena. Tudo que ele fala é a totalidade do que Deus quer que ele revele. Não há nada acerca das coisas, acerca da salvação celestial que ele não nos revelou. Nada. Nós conhecemos plenamente a verdade acerca da salvação, plenamente. Nós podemos não conhecer certos detalhes da teologia, nós podemos desconhecer certos aspectos da revelação divina que permanecem na obscuridade. Muitas vezes quando eu leciono aqui, quando eu dou aulas aqui para os irmãos nas quartas-feiras, nos domingos de manhã eu digo, vejam, esse texto bíblico ele é um pouco obscuro, nós não temos certeza acerca de algumas coisas, o sentido dessas coisas permanece obscuro, nós não sabemos ao certo como essas coisas são ou como serão. E eu digo isso para os irmãos mostrando algumas obscuridades no texto bíblico, na doutrina cristã em alguns aspectos, mas no que diz respeito à salvação, não. O Senhor Jesus, ele não recebeu autoridade para falar dessas coisas de forma limitada, não. Ele falou completamente tudo acerca das coisas celestiais. Como eu posso me tornar um filho de Deus? Como eu posso me tornar um herdeiro dos céus? Como eu posso nascer do alto? O Senhor Jesus não deixou dúvida alguma acerca disso. Ele disse, é necessário que você creia que Deus amou o mundo tanto, tanto, que Ele deu o seu único filho. Ele tinha um filho. Vocês não sabiam? O Senhor Deus tem um filho eternamente gerado, divino como Ele, da mesma substância que Ele.
E Ele deu esse filho veio aqui e assumiu a nossa carne, assumiu a natureza humana, e sangrou por nós, e foi pregado numa cruz por nós, sendo castigado pelas nossas culpas. Deus o deu, são as coisas celestes. Deus nos céus olhou para a humanidade e amou o mundo. E Deus nos céus, tendo o seu Filho, enviou o seu Filho. E agora, quem nele crê, tem a vida eterna. Essa é a totalidade da verdade acerca das coisas celestes referentes à salvação. E o Senhor veio para dar esse testemunho com força. E quando nós ouvimos esse testemunho, nós temos que recebê-lo com toda a sua força. Nós não podemos nos defender dele. Nós temos que abrir o nosso coração e receber esse golpe com toda a força. E esse golpe deve nos derrubar e dizermos: Senhor, onde eu tenho andado? Por onde eu tenho caminhado? Como eu tenho sido tão tolo e louco? Senhor, eu me prostro aqui. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E quem crê é salvo. Onde eu tenho andado? O que eu tenho pensado? O que eu tenho feito? Como eu tenho podido andar tão longe? Como eu tenho crido em tantas bobagens? Eu creio no seu Cristo, no seu Filho unigênito, naquele que o Senhor enviou. Eu creio nele. Eu quero nascer do alto. Eu quero ter a vida eterna. Eu recebo esse testemunho forte, completo, dado pelo Senhor sob a força do Espírito sem medida. Eu recebo esse forte testemunho e eu me prostro ao ouvi-lo, ao ter contato com ele. Essa deve ser a reação diante dessa força. É assim que devemos fazer. Não resisti-la, mas recebê-la. O versículo na sequência, o versículo 35 diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Notem, Ele não somente revelou com toda a força e completude as verdades acerca dos céus, o Senhor também deu autoridade a Ele para falar sobre essas coisas. Quando o texto diz Deus confiou tudo em suas mãos, significa que Deus lhe deu toda a autoridade. Tudo que Cristo fala é verdade, e verdade aprovada pelo Pai. Essa é a força do testemunho, e o Senhor Jesus veio aqui para testificar com essa força. Acolha isso. Não há testemunho mais forte na terra, não há testemunho mais forte no universo. Se as montanhas abrissem suas bocas e falassem, se os vulcões gritassem, se as estrelas clamassem, o testemunho de tudo isso não teria força desse testemunho do Senhor. E nós temos que ouvir essas coisas. Senhor, me quebra. Que a força do teu testemunho quebre meu coração de pedra. Que a força do testemunho de Jesus quebre a minha alma gelada, para que eu me prostre e diga: eu creio no Salvador. Eu creio na criança de Belém. Eu creio no crucificado. Eu creio no ressurreto. Eu creio no Filho unigênito de Deus. Eu recebo. Eu sou agora um herdeiro da vida eterna. Eu nasci do alto. E por último, Cristo veio aqui, de acordo com o versículo 36. É muito triste isso. Eu não quero estragar o Natal de ninguém, mas eu vou falar, mesmo assim. É triste, é lamentável, é muito triste, é uma coisa horrível. Mas Cristo veio aqui para salvar e para condenar. Cristo veio aqui para salvar. Lindo isso. Mas Ele veio aqui também para condenar. E isso ocorre, esse segundo efeito ocorre, quando diante dessa mensagem forte e poderosa, nós olhamos para ela, nós a ouvimos e dizemos: não. Quando fazemos isso, nós não recebemos um tapinha nas costas. Deus não diz: eu entendo.
Cada um pensa como quer. Eu respeito a sua opinião. Afinal de contas, vivemos num país democrático. Não funciona assim. As coisas de Deus não funcionam assim. O versículo 36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E o verbo aqui está no presente. Presente do indicativo ativo na língua grega. Significa que quem crê no Filho tem a vida eterna já. Não vai ter. Vai ter, mas já tem. Vai entrar na plena posse dela no futuro, sem dúvida alguma. Mas tem a vida eterna agora. Experimenta desde já a riqueza dela, a paz que ela traz. Experimenta desde já rios de água viva fluindo do seu interior. Experimenta a paz que vem da certeza de ser um herdeiro de Deus. Quem crê no Filho tem agora, já, hoje, a vida eterna. Mas veja a sequência. O que todavia não crê no Filho, é isso que está aí? Não. Não é isso que está aí. O texto não diz o que todavia não crê no Filho. Não diz isso. A contraparte para crer não é não crer. O oposto de crer não é não crer. Não é só não crer. Nesse texto, o oposto de crer é algo muito mais grave. O texto diz: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho. Não crer é um ato de rebelião. Não crer é um ato de revolta contra Deus. O incrédulo não é só um incrédulo, ele é um revoltado contra Deus. Ele olha para Cristo e diz: eu rejeito a você e a sua mensagem. E o que você diz é mentira. Consequentemente, o que o Pai diz é mentira. E é isso que eu penso. Tudo isso que eu estou lendo aqui, tudo isso que o pastor está dizendo, todas essas coisas são mentira. E eu permaneço dizendo: isso tudo é mentira. E o texto diz que essa pessoa se mantém rebelde contra o Filho. E termina dizendo: esses não verão a vida. Aqui ele usa o verbo no futuro. Eles não verão a vida, mas logo em seguida vem o verbo no presente. Ele usa um verbo no futuro: não verão a vida. E não verão mesmo. Não terão a vida eterna, não nascerão do alto e não receberão o reino do alto. Mas logo em seguida ele usa um verbo no presente: mas sobre ele permanece agora, já, hoje. Sobre ele hoje, desde já, desde agora, permanece a ira de Deus. O que significa isso? Que Deus está com raiva de mim? É isso? É muito mais do que isso. Quando o texto fala sobre a ira de Deus, isso significa a sua ira operante. É a sua ira operante. Deus já está punindo as pessoas que o rejeitam. Você já está sendo punido, já. Mas como? Você já está sendo punido. A ira operante de Deus já está atuando sobre você. Mas como? Tornando o seu coração duro, fazendo com que você ame o mal, fazendo com que o seu coração não tenha paz, tirando a serenidade da sua mente, fazendo com que a sua consciência seja insensível e você se afunde ainda mais no pecado. É a ira de Deus já trabalhando. Mas ela não chegou na sua expressão máxima. Ela chegará na sua expressão máxima um dia, quando você então diante dele não verá a vida, mas a morte eterna. Jesus Cristo veio aqui para salvar e condenar. Ele salva quem nele crê.
e condena já, agora, os que rejeitam sua mensagem. Pastor, o Natal não parece tão bonito agora. O Natal é lindo, meus queridos. O Natal é maravilhoso. Aquela estrela que brilhou em Belém formou um dos cenários mais maravilhosos da história. Mas ele é lindo, maravilhoso, tocante, cheio de luz, de música e cor, somente para aqueles que ouvem a mensagem do céu, daquele que desceu do céu. Para aqueles que rejeitam, aquela noite, aquela estrela que brilhou, aquela noite que nós cantamos agora há pouco, é uma das noites mais horríveis, perturbadoras e desgraçantes da história da humanidade. Você tem que receber o Salvador, para que o sentido rico e belo do Natal seja experimentado por você. Se você não crer nele, não recebê-lo, você não experimentará a beleza do Natal, mas sim as consequências horríveis daquela noite. O que o Natal será para você? Ele será uma noite feliz? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque Jesus veio aqui com esses objetivos todos. Ó Deus, que maravilha saber que nós não fomos deixados à deriva, mas que o Senhor se manifestou e trouxe a nós a verdade acerca das coisas celestes que jamais poderíamos descobrir. Porque só podemos falar das coisas terrenas porque somos terrenos. Mas o Senhor enviou o seu Filho para nos falar das coisas celestiais. Ele nos falou sobre nascer do alto, sobre ser um herdeiro dos céus, e mostrou como isso é possível. Falou do seu amor celeste por nós. Falou que o Senhor enviou o seu Filho unigênito para este mundo. Falou que é necessário crer nele para herdar os céus e ser alguém que nasceu do alto. Falou todas essas coisas, agora nós sabemos disso. Abençoa-nos, Senhor, nós os que cremos nesse testemunho santo. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia de outras pessoas que diante desse testemunho se mantêm rebeldes. Que o Senhor trabalhe na vida dessas pessoas, aqui neste salão, em casa, em qualquer lugar onde agora estão me ouvindo. Que o Senhor trabalhe para que ainda hoje vidas se aproximem do Senhor e digam: Senhor, eu ouvi o testemunho do seu Filho, eu li sobre o testemunho do seu Filho, e eu recebo esse testemunho. Eu creio no Filho de Deus. Eu agora quero ser um herdeiro dos céus pela fé em Jesus. Realiza, Senhor, esse feito maravilhoso, para que todos os que ouvem essa mensagem entendam de fato o que é uma noite de paz, o que é um feliz Natal. Em nome de Jesus pedimos. Amém.